Carta de Tiago, capítulo 1. Saudação. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus, espalhado pelo mundo inteiro. Fé e sabedoria. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Pobreza e riqueza. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida, pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha forte e queima a planta, a flor cai e sua beleza desaparece. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. Provas e tentações. Feliz é aquele que continua fiel nas aflições, porque depois de sair aprovado, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Esses desejos fazem o pecado nascer, e o pecado, quando amadurece, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes, que não muda nem varia o que causaria a escuridão. Pela sua vontade, Ele nos fez nascer por meio da palavra da verdade, para ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Ouvir e fazer. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e para ficar com raiva, pois a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, coloquem-na em prática. Quem ouve e não pratica é como alguém que olha no espelho, observa sua aparência, vai embora e logo esquece como é. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade. Se alguém examina essa lei, não a esquece e a pratica, Deus abençoará tudo o que essa pessoa fizer. Alguém acha que é religioso? Se não controla a língua, sua religião não vale nada e está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar órfãos e viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Carta de Tiago, capítulo 2. Tratamento igual para todos. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião um homem com anéis de ouro e roupa bonita, e também um pobre com roupas velhas. Se vocês tratam melhor o bem vestido e dizem, sente-se aqui, no melhor lugar, mas ao pobre dizem, fique de pé ou sente-se no chão, então fizeram distinção e julgaram com maus critérios. Escutem. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Mas vocês têm desprezado os pobres. Não são os ricos que exploram vocês e arrastam aos tribunais? Não são eles que falam mal do nome que Deus deu a vocês? Se vocês obedecem à lei do reino, ame os outros como você ama a si mesmo. Estão agindo corretamente. Mas se tratam pessoas pela aparência, estão pecando. Pois quem quebra um único mandamento é culpado de quebrar todos. O mesmo Deus que disse, não cometa adultério, disse também, não mate. Se você não comete adultério, mas mata, é culpado de quebrar a lei. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Deus não terá misericórdia de quem não teve misericórdia dos outros.
Mas quem foi misericordioso não será condenado. Fé e ação. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se não a acompanha com ações? Pode essa fé salvá-lo? Por exemplo, se um irmão precisa de roupa e comida, e vocês dizem, Deus o abençoe, vista-se bem e coma bem, mas não dão aquilo que ele precisa, de que adianta? A fé, se não tiver ações, é morta. Alguém pode dizer, você tem fé, eu tenho ações. Eu respondo, mostre-me sua fé sem ações. Eu mostrarei a minha fé pelas minhas ações. Você crê que há um só Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem. Seu tolo, não percebe que a fé sem ações é inútil? Abraão foi aceito por Deus quando ofereceu Isaque sobre o altar. Veja como fé e ações agiram juntas e como a fé se tornou completa pelas obras. Assim se cumpriu. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Assim, a pessoa é aceita por Deus não apenas pela fé, mas pelas ações. Raabe, a prostituta, hospedou os espiões e os ajudou a fugir. Deus a aceitou pelo que fez. Assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem ações também está morta. Carta de Tiago, capítulo 3, dominar a língua. Meus irmãos, poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, porque os que ensinam serão julgados com mais rigor. Todos cometemos erros. Quem não erra no falar é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o corpo. Colocamos freios na boca dos cavalos para eles obedecerem. Assim os guiamos. Pensem nos navios enormes, empurrados por ventos fortes, mas guiados por um pequeno leme. Assim é a língua, pequena, mas capaz de grandes estragos. Uma grande floresta pode incendiar por uma pequena chama. A língua é um fogo, um mundo de maldade que espalha destruição. Ela pode pôr a vida inteira em chamas. O ser humano domina animais, aves, répteis e peixes, mas ninguém consegue dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal. Com a língua, agradecemos a Deus e amaldiçoamos pessoas feitas à imagem dele. Da mesma boca saem bênção e maldição. Isso não deve ser assim. Uma fonte pode dar água doce e amarga ao mesmo tempo. Uma figueira pode dar azeitonas. Um pé de uva pode dar figos. Assim também, uma fonte salgada não pode dar água doce. A verdadeira sabedoria, quem é sábio e inteligente, prove pelo bom comportamento e pelas ações feitas com humildade. Mas se há inveja e egoísmo no coração, não se gloriem disso, pois essa sabedoria não vem do céu, é terrena, humana e diabólica. Onde há inveja e egoísmo, há confusão e todo tipo de mal. A sabedoria do alto é pura, pacífica, bondosa, amigável, cheia de misericórdia, produz boas ações, não age com parcialidade e é sincera. O fruto da justiça nasce para os que promovem a paz. Carta de Tiago, capítulo 4. Amizade com o mundo. De onde vêm as brigas e lutas entre vocês? Dos maus desejos que lutam dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas não podem tê-las, e até chegam a matar por isso. Lutam e brigam, mas não têm porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque seus motivos são maus. Querem satisfazer prazeres pessoais. Gente infiel. Ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Quem quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo dele. As Escrituras dizem que o Espírito que habita em nós tem fortes desejos. Mas Deus dá graça maior ainda. Deus é contra os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, purifiquem o coração. Entristeçam-se, chorem, convertam o riso em lamento. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Não julgar uns aos outros. Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão ou o julga, está falando mal e julgando a lei. Se você julga a lei, não é cumpridor, mas juiz. Só há um legislador e juiz. Deus, que pode salvar ou destruir. Quem é você para julgar o próximo? O futuro pertence a Deus. Agora escutem vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ficaremos um ano lá, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã.
Vocês são como neblina que aparece por pouco tempo e depois desaparece. O certo seria dizer: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Arrogância é pecado. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Carta de Tiago, capítulo 5. Aviso aos ricos. Ricos, escutem. Chorem e gritem pelas desgraças que virão. Suas riquezas apodreceram. Suas roupas finas foram comidas por traças. Seu ouro e prata estão enferrujados. E essa ferrugem testemunhará contra vocês, como fogo que consome o corpo. Vocês acumularam riquezas nestes últimos tempos, mas não pagaram os trabalhadores. Os gritos dos que fazem a colheita chegaram aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vivem em luxo e prazeres, engordando como gado para o abate. Condenaram e mataram inocentes que não tinham como se defender. Conselhos finais. Irmãos, sejam pacientes até que o Senhor venha. Como o lavrador espera pela colheita, esperando as chuvas, assim sejam pacientes. Não desanimem, o Senhor está perto. Não se queixem uns dos outros para não serem julgados. Lembrem dos profetas que sofreram pacientemente. Vocês ouviram sobre Jó e sabem como Deus o abençoou no final, porque o Senhor é cheio de bondade e misericórdia. Acima de tudo, não jurem pelo céu, pela terra ou por qualquer coisa. Seu sim deve ser sim e seu não, não. Se alguém está sofrendo, ore. Se está contente, cante. Se está doente, chame os presbíteros da igreja para orar e ungir com azeite em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e Deus o levantará. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa. Elias era humano como nós. Orando para não chover, não choveu por 3 anos e meio. Orou de novo e choveu, e a terra produziu colheita. Se alguém se desviar da verdade e outro o trouxer de volta, lembrem, quem resgata um pecador salva sua alma da morte e cobre muitos pecados. A história que você ouviu hoje não é apenas sobre o passado. É um alerta. Um lembrete silencioso de que tudo que fazemos será pesado na balança. E cada escolha, cada atitude, cada pensamento está sendo escrito. Que esta mensagem te desperte, que Deus tenha misericórdia de nós e que encontremos a verdade antes que o tempo acabe.